Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É um momento muito precioso estar aqui com os irmãos para falar sobre a palavra de Deus. E hoje eu vou pedir a licença dos irmãos para fazer algo um pouco diferente. Usualmente eu abro um texto da palavra e explico esse texto, mas hoje eu quero desenvolver um tema junto com vocês, que é o tema da missão de Deus, o que Deus está fazendo no mundo, e ao final eu vou apresentar um desafio para nós como igreja. Queria então começar a partir de Gênesis capítulo 1, meu plano hoje é pregar a Bíblia toda. Não exaustivamente, mas resumidamente. Em Gênesis, capítulo 1, verso 1, nós temos uma informação muito preciosa, que abre o drama da história. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã, e este foi o primeiro dia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Essa informação que abre os versículos iniciais da Escritura apresentam para nós um ato gracioso de Deus. Então, não por essa passagem, mas por outras, nós sabemos que o Deus que nós adoramos, o Deus que decide criar o mundo e toda a realidade existente, Ele era um Deus satisfeito em si mesmo. Essa é a razão pela qual Ele pode afirmar que Ele é amor. Mas, como alguém que é amor pode amar outro se ele existia sozinho antes de todas as coisas serem criadas? E a resposta para isso é aquilo que nós compreendemos como doutrina da Trindade. O Deus que antes da criação de todas as coisas era satisfeito em si mesmo, porque o Pai amou o Filho, e o amor com que o Pai amou o Filho era o próprio Espírito. Portanto, Deus não precisa de nada além de si mesmo para existir. Ele é perfeito, Ele é autossatisfeito, Ele é autossustentável e não necessita de nada fora dele para que possa existir. Por isso, então, que essa informação, ela deve nos chocar quando abrimos a primeira página da Bíblia e lemos nos primeiros versículos que Ele criou todas as coisas. Especialmente o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis vai nos apresentar o que alguém chamou de coroa da criação. E vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esse Deus que era satisfeito em si mesmo, Ele decidiu iniciar a história com o propósito de transbordar a perfeita existência que havia do Pai, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ele cria então com o desejo de se revelar para o homem. Essa é, então, o grande alvo pelo qual as Escrituras e a história foi criada. Deus queria, em sua bondade, transbordar a perfeita existência que havia nele para que os homens pudessem desfrutar dele e de todas as coisas criadas. Por isso, a missão de Deus, aquela grande coisa que Deus está fazendo no mundo, é se revelar.
E ele revelando os seus atributos perfeitos como criação, ele revelando os seus atributos perfeitos como bondade, o que ele espera é que todo aquele que contemple esses atributos possa se prostrar, adorar e reconhecer que ele é o único digno de adoração e que não há nenhuma outra forma de satisfação e preenchimento da alma que não esse grande Deus. Essa foi a razão pela qual ele criou o homem e o pôs no jardim lá no Éden, em um jardim no Éden. Contudo, se você virar uma página da sua Bíblia, você vai perceber que em sua loucura, o homem não se satisfez com Deus. Em sua loucura, o homem não esteve contente em descansar a sua alma no Criador. Em sua loucura, o homem decidiu rebelar-se contra Deus. E então desobedecer o Criador, doador de toda boa dádiva. E agora, então? O que Deus faria com esse casal, Adão e Eva, com esse homem e essa mulher, que agora foram pegos em rebeldia? E agora, como Deus cumpriria a sua promessa de que aquele que comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal deveria ser morto? Que aspecto do seu caráter ele revelaria? Dessa maneira, ele decidiu revelar-se justo, mas também decidiu revelar-se redentor, salvador e um Deus misericordioso. Você lembra que quando Adão e Eva comeu o fruto e se viu nu diante de Deus, eles coceram para si cintas, uma espécie de roupa para tapar a sua nudez. No entanto, quando o Senhor apareceu, aquela obra de mão humana não foi capaz para tapar a vergonha, eles ainda se esconderam, mostrando para nós que desde o início até o fim da história, nada que o homem faz é capaz de tapar a sua nudez perante o Senhor. A nudez só é tapada quando em Gênesis capítulo 3, 21, um animal é sacrificado, as roupas, as peles são removidas e essa pele é feita como algo para cobrir a nudez. Inclusive, essa é uma das razões, até por causa de que alguém vê isso aqui como uma espécie de pré-anúncio do que Deus iria fazer em Cristo Jesus. E agora esse Deus deseja lidar com todas as nações. Esse Deus agora deseja que todos os povos que nasceram depois de Adão reconheçam que Ele é Redentor, reconheçam que Ele é Salvador, reconheçam que Ele é o único lugar em que a alma encontra verdadeiro descanso. Só que, logo na primeira geração, nós vemos Caim se voltando contra o Senhor. Na segunda geração, no capítulo 6, nós vemos que a humanidade, ao invés de contemplar a grandiosidade e bondade desse Criador, ela se rebela e volta-se as costas para Deus. Deus então decide eliminar todos, com exceção da família de Noé, dando uma oportunidade. Noé e sua família agora são como os novos Adão, prontos para inaugurar uma nova humanidade, pronta para se reunir e adorar o Criador. Contudo, após a arca, o povo ainda continua rebelde. E as nações como um todo, os povos de toda a terra, decidem se unir, ensinar o que futuramente seria a terra da Babilônia e construir uma torre chamada a Torre de Babel. Então nós temos 3 movimentos do mundo inteiro voltando o coração e a alma contra Deus: no Éden, em Noé e agora em Babel. Deus então muda a sua estratégia. Ele não tratará mais com todas as nações agora, ele escolhe um mediador. Seu nome, Abraão. E Abraão é eleito por Deus, mas eleito com uma finalidade muito clara, em capítulo 12, verso 3. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
O grande ponto aqui é que Abraão e a descendência santa deveriam ser o canal da bênção de Deus para todos os povos. Contudo, à medida que nós vamos lendo o Antigo Testamento, nós percebemos que Israel não consegue perceber esse papel importante que deveria ter e não abençoa as nações. A maior bênção de Israel deveria ser percebida quando, na plenitude dos tempos, um judeu, na pequena Belém Efrata, aparece, o seu nascimento um pouco duvidoso, mas um anjo aparece para o seu pai, dizendo que ele foi concebido por obra do Espírito Santo e que ele deveria receber o fruto do ventre, porque naquele ventre santo estaria Emanuel, o Deus conosco. Mas em um ato de loucura, os israelitas veem a esse homem, a esse judeu, e em contemplando esse judeu, eles o rejeitam. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E agora ele se vira para os povos. E então, ele morre e ressuscita, vencendo a morte. E após a sua ressurreição, ele comissiona todos os povos a irem os discípulos a irem para todos os povos para fazerem discípulos. Essa é a verdade que está expressa em Mateus capítulo 28, verso 18. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse Jesus, agora ressurreto, comissiona os seus discípulos a irem por todos os povos, fazendo discípulos e resolvendo o maior problema da humanidade. O problema colocado para nós no Salmo 150. Qual é o problema do Salmo 150? O salmista termina o saltério convidando todo ser que respira a louvar ao Senhor. Não é verdade? Qual é o problema? O problema é que existem coisas, existem pessoas que hoje respiram, mas ainda não louvam ao Senhor. É por isso então que Jesus comissiona os seus discípulos a irem para as nações. E no final de toda a história, quando ele conclui a sua nova criação, ela é composta por pessoas de todas as tribos, todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. O plano de Deus, portanto, é que todas as nações, é que gente de todos os lugares, de todo o mundo possa olhar para a realidade existente, ver a sua insuficiência de salvar, receber a mensagem de Cristo e a partir disso, então, render-se ao Criador e glorificar a Deus. Esse é a forma como Deus planejou e orquestrou a sua história. Por que saber disso é importante para você? Porque talvez eu me pergunto se você tem uma missão de vida. Eu talvez me pergunto se você tem um propósito, algo pelo qual você vive. E de fato os homens têm criado muitos propósitos para si mesmos. O meu propósito é construir a minha família, o meu propósito é conseguir uma formação, é independência financeira, é poder viajar e desfrutar do melhor dessa terra. Mas todos os propósitos são propósitos que causam angústia na alma. Vocês lembram que o grande matemático Blaise Pascal dizia que o homem tem duas angústias na vida. A primeira angústia é traçar planos mirabolantes para aquilo que ele deseja, e caçar, correr atrás, batalhar, levantar cedo, suar duro, e ainda assim não conseguir. E ainda assim não conseguir realizar o seu sonho.
Essa é uma grande angústia. Eu quis viajar, eu quis me formar, eu quis ter 347 filhos, trabalhar. Eu quis me tornar, eventualmente, um jogador de futebol, um empresário sucedido, uma modelo, uma bailarina, qualquer que seja, os grandes sonhos da humanidade. E às vezes, por não conseguir, a alma fica angustiada. Contudo, o Blaise Pascal, esse matemático, ele diz que existe uma outra angústia ainda maior do que essa. E a angústia é o homem traçar planos mirabolantes para si, criar realidades utópicas e ele alcançar esses sonhos. E quando ele senta no trono da sua conquista, ele vive uma segunda angústia, a angústia de alma, a angústia de falta de preenchimento, de um vazio existencial. Porque nada na vida tem a capacidade de satisfazer a sua alma, senão Cristo Jesus, o Senhor. Eu admiro pessoas obstinadas, eu admiro pessoas disciplinadas. E vejo, por exemplo, um camarada chamado Cristiano Ronaldo, cujo alvo da vida era se tornar o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele queria ser o melhor do mundo. Portanto, à custa de muita disciplina, de muito esforço, de muita abnegação, treinando como ninguém nunca treinou antes, ele conseguiu conquistar o trono. E logo após o seu discurso, menos de 24 horas depois da sua primeira bola de ouro, ele já voltara a treinar mais uma vez, porque a bola de ouro, a uma, não tem poder para satisfazer a alma dele, então ele precisava da segunda bola de ouro. E aí quando ele ganha a segunda, adivinha o que é que ele faz? Ele precisava da terceira bola de ouro. Quando ele ganhasse a terceira, o que é que ele precisava? Da quarta, da quinta, da sexta, até ele morrer tentando satisfazer o seu coração com bolas de ouro. Porque bolas de ouro não foram feitas para saciar a alma. Porque bons empregos não foram feitos para saciar a alma. Porque casamento feliz e estruturado não foi feito para estruturar a alma. Negócios bem-sucedidos não foram feitos para estruturar a alma. Qualquer plano humano não tem o poder de satisfazer a necessidade da alma. Somente Jesus Cristo tem capaz de preencher o vazio do coração do ser humano. E é por causa disso, então, que ele deseja que todos os povos reconheçam o seu Filho, e em reconhecendo o seu Filho, prostrem-se e adorem a ele. É por isso que eu e você precisamos reconhecer esse plano de Deus e construir os nossos passos, tomar as nossas decisões com uma pergunta: como é que eu me encaixo no que Deus está fazendo no mundo? Como é que eu vou garantir e vou justificar a forma como crio os meus filhos? Como é que eu vou garantir e justificar para Jesus a forma como gasto o meu dinheiro, como escolho roupas, como administro o meu tempo, como faço tudo que não é para o meu bel prazer, que não é para o bem da minha própria família, mas é pensando neste plano universal que Deus está juntando as duas pontas do universo e fazendo elas reunirem em Cristo para a glória do seu próprio nome. Parte de decisão perdida e equivocada é porque nós estamos com a mentalidade da topeira. Qual é a mentalidade da topeira? A gente está com a cabeça voltada na terra. A gente esquece que existe um Deus que criou todas as coisas e estabeleceu o modo como essas coisas devem caminhar. Eu me lembro que, quando eu voltava do Panamá, o avião, logo que a gente tinha saído do avião, estava perto da Colômbia, o piloto informou que a aeronave teve um problema e que eles estavam retornando para o aeroporto de Tucumã. Ele falou a primeira vez, eu não entendi, e depois a segunda eu entendi. E quando todo mundo entendeu, ficou aquele burburinho, aquele ruído no avião. Aí depois eu comecei alguém fazendo uma reza atrás, depois eu vi alguém tentando mandar áudio, explicando,
E uma pessoa, eu ouvi, passou a senha do cartão e do banco para caso acontecesse alguma coisa para o familiar. E eu ficava me perguntando, eu não imaginava que era uma situação complicada. Mas o avião, ele vinha balançando dessa maneira e tal. Foi uma coisa boa que eu pude ver as Ilhas Caribenhas mais de perto. Elas são lindas. Mas eu parei em um certo momento e perguntei, e se esse avião cair e eu morrer? Ou melhor, essa não era a pergunta principal, era, por que eu quero que esse avião não caia e eu continue vivo? E a razão que vem na minha mente primeiro é, talvez eu queria casar minhas filhas, queria ser avô, queria ver os meus netos, queria viajar com a minha esposa para algum lugar e poder desfrutar, ou queria talvez trocar de casa ou carro. E eu parei e honestamente eu pensei que todas as razões que justificavam a minha vida, elas eram centradas em mim mesmo. Paulo, quando ele escreve Filipenses capítulo 1, verso 27, e ele explica a razão pela qual ele quer viver, ele diz, eu quero viver para que o evangelho avance, porque a minha vida não tem a ver comigo, eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Tem uma diferença entre querer ficar vivo e ser um pai para ver a glória de Cristo expressa na vida das minhas filhas. A diferença para eu querer ser pai e ver elas crescendo. Vocês conseguem ver a diferença? Um motivo é centrado em mim, o outro é centrado em Deus. Materialmente falando, na ordem das atitudes, talvez não mude nada. Mas na ordem das motivações ou dos porquês da realidade, muda tudo. Eu quero, talvez, dar um futuro melhor para minhas filhas. Para que elas sejam boas cidadãs. O que é um bom cidadão? Bom cidadão só pode ser concebido a partir do Evangelho. Um bom cidadão é, ou pode ser, analfabeto e paupérrimo, mas se tiver Cristo, ele é melhor, tem uma vida melhor do que o sheik mais milionário da Arábia Saudita, que não tem Cristo. Então essa perspectiva de que Deus está trabalhando no mundo, ela deveria nos orientar. A forma como gastamos tempo, como gastamos recurso, como gastamos energia, como planejamos a nossa ação, como empreendemos o nosso esforço. Você sempre deve pensar em justificar suas ações para Jesus. É uma brincadeira que eu tenho sempre quando uma vez uma pessoa veio dizer assim, pastor, eu queria muito ir para a viagem missionária, mas eu não poderei ir. Aí eu disse para ela, não explique, não precisa explicar. Eu quero que você treine a desculpa que você vai dar para dizer para Jesus quando você chegar diante dele. E eu acho que existem algumas coisas que quando eu disser para Jesus, Jesus vai, eu acho que tem razão. Senhor, eu não vou poder ir para essa viagem missionária não, porque eu preciso cuidar do meu pai. Aí Jesus, eu acho que é melhor mesmo. Agora, é só você, Senhor, eu quero comprar essa blusa aqui, ela é mais cara do que normal. Eu quero comprar café, Senhor. Café está caro. Então, pense em como. Eu queria que você colocasse na sua cabeça esse dispositivo. Queria instalar um código em vocês agora. E o código é o seguinte: toda vida que você for gastar seu tempo, seu dinheiro e sua energia, pense em como você justificaria aquilo para Jesus. Eu acho que isso vai ajudar muito você. Mas o meu alvo aqui nessa noite é convidar você a deixar de olhar para a sua barriga, em um certo sentido, assim como eu também, e tentarmos expandir o nosso olhar para fora. Você que está aqui na minha frente, que é um crente em Jesus Cristo, é um presente para as nações. Você sabia disso? A primeira vez que alguém me falou isso, eu estava em
morava no internato, e alguém disse assim para mim: você sabia que você é um presente para as nações? Aí eu comecei a rir. Eu disse: rapaz, tu tá doido, eu nem sei ler, eu sou semi-analfabeto. O meu primeiro trabalho que eu enviei lá no seminário, ainda hoje tem um e-mail, lá quando eu cheguei na Juvep, o meu primeiro trabalho eu ainda tenho hoje. A professora falou assim, ela era americana, e ela corrigiu o meu português, e ela disse em outras palavras: você é um semi-analfabeto, um analfabeto funcional. E eles não tem tanto essa polidez, né? Aí, como é que um semi-analfabeto é uma bênção para as nações? E aí eu orei: Senhor, eu acredito nessa coisa, eu acho que a pessoa que me falou me provou biblicamente, só que eu não tenho recurso, eu não sei como é que eu vou fazer qualquer coisa que possa, de alguma maneira, abençoar as nações como o Senhor mandou Abraão fazer. E à medida que o tempo foi passando, eu achei que uma das maneiras de me preparar para isso era aprender inglês. Então eu estudei o John to High, John to Rain, aquela coisa toda, um inglês muito mal dizido, mas instrumental. Depois eu achei que uma coisa legal seria ter um passaporte. E depois o Senhor cuidou de mover o resto. E agora, de alguma maneira, eu tenho tido cada dia mais contato, seja online, seja presencial, formas de ir para as nações e ver o que Deus está fazendo no mundo inteiro. O meu ponto aqui é mostrar para você que não há desculpa da incapacidade, não há desculpa da falta de recurso, não há desculpa da falta de oportunidade. O que há, se você deseja realmente entender esse movimento de Deus redentor, independente da sua idade, dos seus recursos, das suas competências, o chamado de Deus para você é: Senhor, eu estou aqui e eu quero abençoar as nações. Me mostra como fazer isso. Então, nós precisamos ter uma preocupação. Cada cristão precisa ter uma preocupação local. O que é uma preocupação local? Por responsabilidade de proximidade, eu preciso me preocupar com aqueles que estão ao meu redor. Mas, por convicção bíblica, eu preciso me preocupar em como as nações irão se beneficiar da minha e da sua vida. Então, hoje, meus irmãos, no mundo inteiro existe um movimento em que o cristianismo migra de centro. O Senhor está derramando o seu espírito e avançando o evangelho nos países do sul global, Ásia, África e América Latina. Esses lugares são os lugares em que o cristianismo mais cresce. Há 100 anos atrás, o centro do cristianismo era a América do Norte e a Europa. Hoje a Europa, em muitos lugares, é considerado como um local pós-cristão, e a Norte América ruma para o mesmo caminho. E eu estou dizendo isso porque cada dia mais está chegando a nossa vez de liderar a ponteira, a vanguarda do avanço do reino e da pregação do evangelho no mundo. Vocês acreditam, se eu disser para vocês, que hoje houveram mais crentes presbiterianos em Gana do que na Escócia, que é o berço do presbiterianismo? Se eu disser para vocês que há hoje cultos e gente falando em mistério, mais no Brasil do que nos Estados Unidos, que é o berço da Assembleia. Para cada um assembleiano norte-americano existem 6 assembleianos brasileiros. A América Latina, a Ásia e a África está sendo tomada pelo cristianismo. E nós temos a responsabilidade de participar do que Deus está fazendo no mundo. Contudo, o avanço que existe no cristianismo, ele é um avanço muitas vezes numérico.
Muitas vezes o avanço que está acontecendo nessas regiões são um avanço quantitativo. E na maioria desses lugares, o crescimento da igreja não foi acompanhado pela saúde e pela maturidade da igreja cristã. É por isso que nós temos uma estatística assustadora de que 90% dos pastores e líderes que estão à frente do ministério não receberam nenhum tipo de treinamento para o exercício das suas funções. Um livro, uma aula, um conteúdo que sequer que ajude-o a abrir a Bíblia, se colocar diante do seu povo e a ensiná-la fielmente, 90% dos pastores e líderes do mundo inteiro nunca tiveram essa oportunidade. Não é 10%, é assustador. Isso assusta ainda mais quando nós voltamos para Efésios capítulo 4 e entendemos que a maneira pela qual Deus escolheu dar cabo a essa missão que governa o plano de redenção foi por meio dos pastores e dos líderes. Efésios capítulo 4 vai dizer que Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a saúde do seu serviço e para a edificação do corpo. Quando nós não temos pastores e líderes saudáveis, nós temos a dificuldade em avançar com a saúde da igreja. É por isso que nós precisamos entender que pastores e líderes saudáveis fazem o quê? Afeta a saúde da igreja. O alvo, então, e esse é um dos desafios que eu quero trazer para você nessa noite. Se você não sabe como participar desse movimento que Deus está fazendo no mundo, eu quero lhe dar uma causa para orar. O alvo, então, de um cristão, o meu alvo, pensando em, lendo essa realidade, considerando esse texto, considerando esses dados e vendo tudo o que está acontecendo no mundo, então eu tenho tentado encorajar a nossa região, a região leste-oeste, as pessoas com quem eu tenho tido contato, a trabalhar uma direção. Nós queremos aumentar a qualidade dos líderes da nossa igreja com uma maior velocidade para um maior número de pastores e líderes a um custo mais baixo possível. Para que cada pastor e líder seja melhor treinado e cada pastor possa se tornar um treinador de novos pastores. O impacto que eu me comprometi lá no Panamá em ver foi treinar 50 pastores, líderes e vocacionados a cada ano e multiplicar a mim mesmo em 4 por ano, começando a partir de 2025. Você tem a possibilidade, eu quero compartilhar essa visão. Eu pensei em compartilhar isso primeiro, porque em quase todos os lugares que eu vou, eu falo sobre isso, e eu percebi que eu ainda não tinha ensinado sobre isso aqui na igreja. Então essa é uma coisa que eu queria que a gente fosse consciente desse ato, desse movimento de Deus que está acontecendo no mundo, para que nós pudéssemos pensar estratégias sobre como nós podemos nos encaixar, cuidando dos líderes que Deus tem levantado para nós, mas também pensando em como nós podemos orar e eventualmente investir na formação e no avanço dessas realidades no mundo inteiro. O alvo é avançar a qualidade do treinamento de líderes e pastores com uma maior velocidade, com o mais baixo custo, para o maior número de pessoas possível. Vocês entenderam? Maior qualidade para mais pessoas, mais rápido, mais barato que a gente puder. Dá para memorizar. Mais qualidade, mais barato, mais rápido, para um bocado de, o máximo que a gente conseguir trabalhar. Tá certo? Essa é a razão, por exemplo, pela qual eu e o pastor João Paulo tentamos trabalhar formando o seminário da nossa igreja. Essa é a razão pela qual
nós tentamos, e aí quando você não nos vê aqui, saiba que é esse tipo de coisa que nós estamos tentando fazer, promover a saúde da liderança. O que é saúde de um líder? O que se concebe com um líder saudável? 4 pilares que estabelecem o padrão global de saúde nos líderes. Primeiro pilar, viver biblicamente. Um líder saudável é um líder que vive biblicamente, nos termos de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 7, Tito, capítulo 1, verso 5 ao 9. Mas o segundo pilar é pensar biblicamente, é interpretar os fenômenos da realidade, olhar para tudo que existe, poder passar essas coisas pelo crivo bíblico. Por exemplo, uma das razões pelas quais nós precisamos trabalhar o pensamento bíblico é na nossa relação cristão-política. Hoje nós estávamos falando na escola bíblica sobre o porquê nós não acreditamos que a igreja deve ser financiada pelo Estado e porquê nós devemos nos distinguir do Estado. Porque sempre em Israel, desde o Antigo Testamento, líder civil e líder religioso foram esferas distintas. Só existe um único homem que reúne em si mesmo liderança civil e liderança religiosa. Só existe um que ao mesmo tempo que é sacerdote e que é rei. Seu nome é Jesus. Todos os outros devem ter tensão entre o poder. Eu esqueci o salmo agora, mas em Deus é o único lugar, em Israel, que legislativo, executivo e judiciário também estão juntos. Mas em Israel, essas coisas eram distintas também. Agora, muitas vezes nós temos uma inserção equivocada de muitos pastores e líderes na militância sobre essas causas, porque falta categoria bíblica para pensar, falta alguém que pare e dê material para que ele possa criticar e avaliar a sua própria vida. O terceiro pilar, então, seria o pilar de pregar biblicamente. A cada domingo, as Bíblias são abertas em todo o Brasil. Mas por que é que o cristianismo brasileiro não tem impacto social? Por que é que os crentes são envolvidos em escândalos de corrupção, de adultério, de tantas outras coisas dessa natureza? Por que será que lhes falta pregação? Não. Falta pregação bíblica. Falta alguém que se coloque a cada domingo, abra o texto, explique o texto e aplique o texto, centrando em Cristo e não nos homens. E por fim, o quarto pilar da liderança saudável é o pilar do pastor saudável, é o pilar de liderar biblicamente. Então ele pensa biblicamente, ele vive biblicamente, ele prega biblicamente e ele lidera biblicamente. Então essa coisa que você deveria avaliar a si mesmo, porque tudo que a Bíblia pede para os pastores, ela pede para todo crente. O pastor deve ser marido de uma só mulher, mas o irmão não pode ter duas. Amém? Teve alguém que ficou calado, eu estou preocupado. Amém? Amém? Amém. Amém. O pastor não pode ser dominador do que vos foram confiado. Mas os outros podem dominar? O pastor não deve ser apegado ao dinheiro, não deve ser esmurrador. Mas o irmão que se converteu domingo passado, ele pode ser esmurrador? O pastor Roberto tem uma história que o irmão havia se convertido, era o mais valente da sua cidade. E aí ele batia em todo mundo. Logo após a sua conversão, pessoal, agora que o fulano virou crente, vamos ver o que é que nós vamos fazer com ele. Aí na hora que ele saiu do culto, o cara chegou, armou o murro e deu um murro nele. Aí ele defendeu assim. Aí o cara foi, deu outro murro do outro lado, ele defendeu desse lado. Aí depois ele deu um no meio do cara, o cara caiu. Disse, mas tu não virou crente? Aí ele, virei. A Bíblia não manda dar outra face? Ele, manda, e eu dei a primeira face, você não acertou. Eu dei a segunda face, você não acertou. Só que como eu me converti domingo, o pastor só pregou até aqui. Aí ele acertou, né? Venha na próxima semana, talvez você. O ponto é que a gente precisa ter vidas moldadas
pelo Evangelho. E essa, então, é uma perspectiva global que eu quero trazer para vocês. Uma das maneiras que Deus respondeu àquela oração que eu fiz lá na Juvep, sem saber ler direito, semi-analfabeto, é uma coisa legal, que eu andava com a bermuda sem cinto, e ela ficava assim na metade aqui do que alguns, quem tem, chama de bunda, né? Quem tem? E aí eu recebia constantes carão do mentor lá da seminário, dizendo, você precisa comprar um cinto. Eu disse, eu acho legal esse estilo, eu gosto disso. Mas uma oração que eu fiz naquela época foi, Senhor, eu quero ser uma bênção para as nações. E agora eu estou me organizando, como os irmãos sabem, para ir representar a nossa igreja na Albânia, no leste europeu. Eu estarei indo para um congresso global de educadores teológicos. E como representante do Seminário Evangélico da Igreja de Cristo, eu sentarei junto com o reitor e o coordenador do Dallas, talvez é o maior seminário do mundo. Estava até brincando, o campus deles talvez seja o tamanho do nosso bairro aqui. E o nosso seminário é construído em uma sala de aula emprestada, que se ligar o ar-condicionado molha o chão. Ou a gente assiste a aula com os alunos tendo sol na cara. É uma disparidade. Mas o que me leva a ir para esse lugar é a convicção de que juntos nós podemos não só sermos uma bênção um para o outro, aqui na Igreja de Cristo Henrique Jorge, mas nós podemos e devemos ser uma bênção para a nossa região e, quiçá, a nossa denominação. Não sei se vocês sabem, mas a cada domingo, quando a nossa live é aberta, os irmãos do interior do Rio Grande do Norte, os irmãos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, eles vêm até aqui no nosso meio para tentar perceber o que Deus está fazendo no meio de nós. Então, coisas como o nosso ministério de louvor, o integral, o nosso pequeno grupo de casais, de alguma maneira, tem sido um modelo que as outras pessoas têm percebido como fiel a Deus e replicado em sua igreja local. Eu não sei se todas as pessoas têm a consciência do que Deus está fazendo no nosso meio, mas a cada final de semana nós somos visitados, nós somos assistidos viajando por aí, nós escutamos muitas pessoas que seguem a nossa conta no Instagram, que estão com o nosso canal no YouTube, e eu quero que nós, cada vez mais conscientes do privilégio que Deus nos deu, usemos o nosso impacto e influência para abençoar, servir e ajudar as outras igrejas de Cristo e qualquer outra que seja, a crescerem em saúde e puder acompanhar o crescimento numérico com o crescimento qualitativo. Isso é para os irmãos que estão chegando na nossa igreja, aqueles que são novos membros, nós queremos que você tenha esse tipo de compromisso. Para aqueles que já são mais antigos, eu queria que você tivesse esse tipo de compromisso e que nós entendêssemos o nosso papel como bênção para o lugar que nós estamos, para que a gente tente perceber, Deus está reunindo as duas pontas do mundo, centrando em Cristo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos modelar Cristo para aqueles que estão ao redor de nós. E quando Deus nos der a oportunidade, nós vamos abençoar as nações da maneira que nós pudermos. Por isso eu queria finalizar desafiando a igreja a orar. Antes da minha viagem, essa é a última vez que lhes falarei. Depois dos outros pastores, nós vamos ter um aniversário. Talvez um domingo antes da viagem eu volte aqui para a gente ter um tempo de oração específica. Mas eu queria que, ao longo desse mês inteiro, vocês me ajudassem em intercessão. Eu tenho tentado pedir conexões. Eu quero ir para me capacitar e voltar para servir melhor, isso é uma coisa. Mas eu tenho tentado pedir para que Deus me coloque nas mesas certas para falar com as pessoas certas. Eu tenho tentado e tenho orado com o desejo de tentar buscar pessoas dispostas a investir no nosso Brasil, no nosso país, no nosso local, para que a gente possa, a um menor custo, com a maior velocidade, avançar, dando maior qualidade para os pastores a um custo mais baixo possível. Eu queria saber se vocês compartilham dessa visão e se comprometem a orar ao longo desse mês, por essa causa. Se vocês
podem ou perguntam a si mesmo como participar deste movimento que Deus está fazendo no mundo. Queria então que você curvasse a sua cabeça e queria lhe convidar a orarmos por isso. Quero orar com você para que Deus avance o seu reino. Quero orar para que Deus salve mais pessoas, mas quero principalmente que você ore junto comigo para que Deus qualifique os seus líderes, que Ele levante mais líderes qualificados, que Ele levante mais homens e mulheres aptos para servir no nosso contexto, e que o cristianismo que cresce no Brasil não cresça só em número, mas cresça em saúde, em influência, para que o nome do Cordeiro seja glorificado. Para que no final dos tempos, a gente olhe para o Salmo 150 e diga: veja, Senhor, está aqui, tudo que respira, eu trabalhei o máximo para que pudesse te louvar. Vamos orar. Veja, Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez. Nós somos conscientes que o Senhor está em missão nesse mundo. E a Tua missão consiste em restaurar todas as coisas quebradas pelo pecado, através de Cristo, para a Sua própria glória. A Tua missão consiste em redimir a igreja, em criar uma comunidade que é o corpo do Teu Filho, para que possa Te adorar. E nós Te louvamos em certa medida porque já fomos alcançados por isso. E nós já Te louvamos em certa medida porque o Senhor já tem nos redimido, nos inserido na igreja. Nós Te louvamos porque fomos alvos da Tua missão, porque um dia alguém chegou e pregou o Evangelho para nós, e por isso nós Te louvamos. Mas conforme o Teu mandato para Abraão, Senhor, nós queremos ser uma bênção para as nações. Senhor, nós somos uma igreja pequena, nós somos uma igreja de bairro, os nossos recursos são limitados, mas à medida que o Senhor trabalha em nós, nos dando visão celestial, gravando a eternidade em nós, nos ajudando a escolher as causas certas para brigarmos. Se Tu fizeres isso, Senhor, nós avançaremos para a Tua própria glória. Portanto, o pedido que Te fazemos nessa noite como igreja é, mais uma vez, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama estratégia sobre nós, Senhor, para que possamos, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia, avançarmos o Teu reino, não somente no Henrique Jorge, mas em Fortaleza, não somente em Fortaleza, mas no Ceará, não somente mais no Ceará, mas no Brasil e quem sabe, Senhor, nas nações. Toma as nossas crianças, Senhor, nos ajuda a treiná-las, não para o mercado e nem para o mundo, mas para Ti, Senhor, para que elas possam ir longe para a Tua própria glória. Que os pais, Senhor Deus, que estão aqui, que os pais dessa igreja, que o Senhor molde em nosso coração. O maior anseio para os nossos filhos é vê-los comprometidos com a Tua causa e com a Tua missão, Senhor. Livra de nós planos humanos, limitados, terrenos, mas nos ajuda a enxergarmos, Senhor, o plano do Senhor para cada um deles. Usa os nossos idosos, os anciãos da nossa igreja, para avançar. Aqueles irmãos do nosso meio que irão se deslocar daqui, seja para outra cidade, seja para outro estado ou para outro país, que não seja, Senhor, uma mudança simplesmente familiar, mas que o Senhor os leve para ser um canal de bênção para onde eles forem. Aqueles de nós que já foram para outros lugares, que o Senhor os abençoe, que o Senhor use como flecha na mão do guerreiro,
para serem teus servos, serem luz para os povos à medida que se espalham pelo mundo, Senhor. Seja em outro país, seja no interior, em qualquer lugar, que o Senhor encha o meu irmão e a minha irmã com teu Espírito e use para a glória do teu próprio nome. Nos dá, Senhor Deus, a consciência da tua obra missionária, nos dá a consciência do teu reino e nos ajude a viver pela única causa que é capaz de saciar nossa alma, o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Amém.